Pronto. Então, né, para essa segunda parte, eu pensei em falar um pouquinho de como selecionar esses pacientes antes da gente passar para a parte de uma prescrição de uma terapia hormonal, que é o objetivo final dessa aula, é saber prescrever com segurança uma terapia hormonal. Mas antes disso, a gente tem que saber quem pode fazer uso dessa terapia. E não existe em livro, assim, esses passos que eu vou... esses passos é uma parte didática, que, assim, é um passo a passo que eu aprendi aqui na Unifesp, que vários docentes meus ensinam, e eu acho bem didático de aprender. E, de certa forma, está presente nos livros e nos consensos, mas não nessa ordem, com essa sequência, tá bom? Bom, primeiro conceito que eu queria trazer é uma frase em latim que é bem conhecida, né, que primo non nocere, que é primeiro não fazer mal. É um conceito bem antigo, de antes de Cristo, né, Hipócrates foi o primeiro que lançou essa ideia, que é o princípio da não maleficência, né, primeiro não fazer o mal. E mais o termo em latim ele só foi consagrado com esse outro escritor, que é o Thomas Sydenham, muito tempo depois, nos anos de 1800, mas é um conceito da medicina bem básico e eu acho que ele se adequa muito aqui à escolha de terapia hormonal. Então, primeiro, a terapia hormonal é um ótimo tratamento para essa fase da mulher da pós-menopausa, mas assim, você só vai prescrever para quem realmente tiver indicação, porque senão realmente você pode trazer mal, traz riscos importantes de vida, né? Pode levar a óbito, câncer de mama, com estágio avançado depois, e pode trazer riscos de morbidade, né? O paciente pode ter uma trombose, pode ter sequela de mobilidade. Então, eu acho que a gente tem que trazer esse conceito básico de primeiro não fazer mal e trazer isso para a terapia hormonal. Então, o primeiro passo é a gente saber quais são as indicações da terapia hormonal. Claro que a gente pode também conhecer quais são os benefícios, existem vários benefícios que são bastante reconhecidos, mas o principal é saber as indicações formais da terapia. A primeira indicação são os clássicos, são os sintomas vasomotores, né, que são os sintomas de fogacho, que eu até comentei bastante no nosso último encontro. Ele já é realmente bastante estudado. A terapia hormonal é o tratamento mais eficaz para esses sintomas vasomotores, né? Uma revisão da Cochrane com 24 ensaios clínicos, ela mostrou uma redução de 75% da frequência e 87% da intensidade dos fogachos. Então, realmente não existe nenhuma outra terapia com antidepressivos, com yoga, com uma acupuntura, nada disso mostra uma eficácia tão grande no controle desses sintomas. Uma outra meta-análise que incluiu 12 ensaios clínicos, ela utilizou vários tipos de estrogênio, utilizou tanto por via oral, usou 17 beta-estradiol, usou os estrogênios equinos conjugados, que inclusive foram os estrogênios usados no estudo do WHI, e utilizou também estradiol transdérmico. Com esses três tipos de estrogênio e com o grupo só usando placebo, realmente a terapia hormonal em qualquer dessas formulações foi superior ao placebo. Não houve diferença entre esses diferentes tipos de estrogênio e o fato de a mulher precisar usar progestagênio, a adição de um progestagênio, ela não afetou os resultados. Então, mesmo quem usa progestagênio, ou seja, quem tem útero, isso não afeta a eficácia do estrogênio. Além disso, a tibolona, que é uma medicação também bastante conhecida, mas que a gente não considera como uma terapia hormonal convencional, ela se mostrou também mais efetiva que o placebo, porém ela é menos efetiva que a terapia hormonal convencional estrogênica. Então, ela tem, sim, eficácia para sintomas vasomotores, mas ainda a terapia convencional ela é superior. A segunda indicação clássica é a síndrome geniturinária da menopausa, que eu também falei um pouco no nosso encontro anterior. Realmente, a terapia estrogênica local, ou seja, só vaginal, ela é mais eficaz do que a terapia sistêmica por via oral. Então, ela mostrou uma melhora dos sintomas em 80% a 90%, versus 75%, que também é uma melhora muito boa com a terapia sistêmica oral. Então, atualmente, a via de escolha, se a mulher só tem sintomas, só tem queixa geniturinária decorrente de um hipoestrogenismo local, então o ideal é começar só uma terapia local.
Se ela tem sintomas vasomotores e sintomas locais, a gente dá preferência a começar uma terapia sistêmica e, se houver persistência dos sintomas locais, a gente pode associar uma terapia vaginal. O interessante dessa terapia tópica é que não é preciso associar progestagênio para proteger o endométrio. Até o momento, a gente tem estudo de segurança com até 1 ano que mostrou que não precisa de associar progestagênio e também não tem uma recomendação formal de fazer uma monitoração endometrial. Então, eu não preciso fazer um controle de ultrassom transvaginal para essas mulheres que só usam terapia tópica. Justamente porque essas doses baixas dessas preparações vaginais, elas não apresentam absorção sistêmica importante. Principalmente o promestrieno, né, que é o que a gente mais utiliza naquelas mulheres que têm antecedente de câncer de mama, que estão em tratamento com tamoxifeno. Então, o ideal é usar o promestrieno, ele tem uma mínima absorção sistêmica, praticamente não tem, e ele é bem seguro, não precisa associar progestagênio nem controle com ultrassom. A terceira indicação é a prevenção de perda de massa óssea. Então, sim, a terapia hormonal é bastante eficaz nessa prevenção dessa perda óssea associada à menopausa, e ela diminui a incidência de todas as fraturas relacionadas à osteoporose. Então, fraturas de quadril, fraturas de coluna, todas elas têm uma redução da incidência com o uso da terapia hormonal. A tibolona também é eficaz em prevenção de fraturas, mesmo nas doses mais baixas, de 1,25. Não existem até o momento evidências de aumento rebote nesse risco de fratura após o término de tratamento. E o uso da terapia hormonal como um tratamento para a osteoporose, a gente pode sim usar se a mulher está dentro da janela de oportunidade, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Se ela tem osteoporose, eu posso usar a terapia hormonal como o tratamento de primeira linha dela para a osteoporose. Mas mulheres mais velhas, que acima dos 60 anos, que estão fora da janela de oportunidade, eu vou lançar mão de outros tratamentos para osteoporose, como os mais usados são os bisfosfonatos. Então, são utilizadas principalmente nas mulheres na pós-menopausa recente, principalmente naquelas que tiverem sintomas vasomotores associados, que eu vou usar uma terapia para as duas questões, a osteoporose e os sintomas vasomotores. E a quarta indicação clássica, a quarta e última, é a insuficiência ovariana prematura, que são aquelas mulheres que têm uma menopausa, seja espontânea ou iatrogênica, após uma cirurgia, uma oforectomia bilateral, uma rádio ou uma quimioterapia, com idade inferior a 40 anos. Então, essas mulheres têm uma indicação formal de fazer uso de terapia hormonal até, no mínimo, a idade média em que elas entrariam na menopausa. Então, a idade média da brasileira é de 51 anos. Então, geralmente, a gente usa para essas mulheres uma terapia até os 50 anos, sempre, claro, revisando as contraindicações que possam surgir ao longo do tempo. A gente vai manter até os 50 se ela tiver condição de fazer uso dessa terapia. Por que essas mulheres fazem uso? Todas essas mulheres que têm insuficiência prematura, elas têm um aumento de morbidade, têm um risco maior de ter sintomas vasomotores mais frequentes, mais importantes, de ter osteoporose, tem um risco maior de ter acidente vascular cerebral, de ter infarto agudo do miocárdio, um risco maior de demência, de doença de Parkinson, um risco maior de morrer mais cedo. Então, a mortalidade delas é maior, justamente em decorrência desse hipoestrogenismo prolongado. Por isso que é uma indicação precisa de que elas façam uso da terapia hormonal. Além dessas indicações, nós temos vários benefícios que são reconhecidos. Todos os que eu trouxe aqui são níveis de evidência A ou B. Então, realmente, a terapia hormonal, ela comprovadamente melhora esses quadros, mas não há indicação de que a gente utilize a terapia hormonal somente para tratar essas questões que eu vou trazer aqui. Por exemplo, a vida sexual. Em mulheres na pós-menopausa que têm síndrome geniturinária da menopausa, o uso de estrogênio mostrou uma melhora da função sexual global, principalmente decorrente de uma melhora sobre os sintomas de lubrificação, de ressecamento, né, de dispareunia. Então, essas questões fizeram melhorar a função sexual global. Distúrbios de humor, a terapia hormonal também parece aliviar sintomas de depressão, que são cerca de 3 vezes mais comuns em mulheres na pós-menopausa, principalmente quando a terapia ela é usada na transição menopausal e não na pós-menopausa tardia. Distúrbios do sono, né, é um efeito meio claro que a gente nota se a mulher acorda à noite por causa de sintomas vasomotores. Então, a gente atacar esses despertares noturnos, com certeza a gente vai promover um efeito positivo no sono.
Esse aqui é muito importante, né? Esse efeito sobre o diabetes tipo 2. Realmente, a terapia hormonal ela mostrou uma redução da incidência de diabetes das mulheres rígidas na pós-menopausa. Ela melhorou o controle glicêmico com redução da hemoglobina glicada. Então, ela diminuiu a incidência, o desenvolvimento de diabetes, e naquelas que já eram diabéticas, ela melhorou o controle com a hemoglobina glicada. Isso é um nível de evidência A, então é importante. Mas, obviamente, que a gente não vai passar uma terapia hormonal porque, por exemplo, a paciente, a mãe tem diabetes, então ela tem um histórico familiar importante de diabetes. A gente não pode passar uma terapia hormonal pensando em prevenção primária de diabetes. Mas é um efeito secundário que é, sim, importante. Eventos cardiovasculares, a terapia hormonal ela mostra uma redução do risco cardiovascular e da mortalidade geral, quando ela é iniciada dentro da janela de oportunidade adequada, se a gente já não tem placas de ateroma formadas, já inflamadas, então a gente tem benefício da terapia hormonal em prevenção desses eventos. Efeitos sobre a cognição, realmente parece haver uma redução do risco da doença de Alzheimer se a terapia for iniciada precocemente. Então veja que eu estou sempre falando, se for iniciada precocemente, se for na transição menopausal, se for dentro da janela de oportunidade, mas não tem evidência que sustente o uso da terapia para prevenir ou para tratar essas desordens cognitivas, demência ou mesmo a doença de Alzheimer. Outros benefícios, a gente tem benefícios sobre as mudanças corporais, há uma redução do acúmulo de gordura corporal total e também na região abdominal. Seria muito bom se a gente pudesse passar a terapia só com esse benefício, então a gente tem que torcer para ter um fogacho, pelo menos 2 no dia, para ter o benefício dessa mudança corporal. Tem a questão do perfil lipídico, a terapia por via oral, ela tem benefício, ela reduz os níveis plasmáticos do colesterol total e do LDL e promove um aumento do HDL, né? Isso é relacionado somente ao uso por via oral. O uso por via transdérmica, por outro lado, ele vai estar relacionado a um benefício sobre os níveis de triglicérides. Isso é importante, mas na escolha de qual via de administração a gente vai usar. A terapia, ela é protetora sobre o câncer de colo retal, certo? A terapia combinada, isso é um nível de evidência A. Tem um efeito também sobre pele, cartilagem e articulações, a gente nota uma redução, uma melhora da artralgia. Muitas mulheres que têm, por exemplo, artrite reumatoide, elas têm melhoras dos sintomas com o uso da terapia hormonal. Tem uma estabilização dos danos do hipoestrogenismo na pele, então uma pele um pouco mais firme, realmente também há benefício. E, por fim, na qualidade de vida, né? Se a gente tem todos esses benefícios secundários, realmente a gente vai ter uma melhora da qualidade de vida que foi comprovada naquelas mulheres que têm sintomas mais severos. Isso foi um nível de evidência B. Então, passando essa fase de indicações, a gente vai para o segundo passo. Primeiro, a gente reconhece se a mulher tem alguma indicação para terapia hormonal. Depois, a gente passa para a segunda fase, que é identificar se há alguma contraindicação à terapia. Então, são os dois opostos. As contraindicações clássicas à terapia hormonal, eu trouxe as do consenso brasileiro, foi da Sociedade Brasileira de Climatério, que é a SOBRAC. Esse consenso é de 2018. No final, eu acrescentei mais 2 contraindicações que estão presentes no NAMS de 2017, que é a Sociedade Americana de Menopausa. Então, isso aqui é uma coisa que é meio medular, você tem que ficar batendo na tecla sempre para você saber, mas no mínimo tem que ter uma listinha associada. Não é difícil de saber, você vai ver se a mulher já teve, por exemplo, doença hepática descompensada. Então, a metabolização dos estrogênios é toda feita no fígado. Uma doença hepática aguda, uma doença hepática descompensada, ela contraindica o uso da terapia. Da parte da ginecologia, o que a gente pode identificar? Na parte de mama, vou ter câncer de mama ou uma lesão precursora para o câncer de mama, também vai contraindicar. E na parte de endométrio, ou um passado de um câncer de endométrio. Então, a Fátima Bernardes, a gente já sabe que ela não pode usar terapia hormonal. Se alguém souber, já anuncia aí o Conselho de Medicina. O câncer de endométrio, ele contraindica. E o sangramento vaginal de causa desconhecida também é uma contraindicação. Até a gente esclarecer qual o motivo desse sangramento, a gente não pode instituir uma terapia hormonal. A porfiria cutânea tarda, então é um diagnóstico que eu nunca vi.
se alguém vê, é bom publicar um caso, mas não vai poder usar terapia hormonal. Pode só publicar o caso, porque porfiria é uma contraindicação à terapia hormonal. As doenças coronariana e cerebrovascular, então um antecedente de infarto agudo do miocárdio, um AVC, isquêmico, tudo isso vai contraindicar. Um antecedente de uma doença trombótica, um tromboembolismo, uma TEP ou uma TVP vão contraindicar, tá? Algumas referências hoje trazem que a gente poderia usar a via transdérmica, isso ainda não é tão consensual, então muita gente não prescreve, mas algumas pessoas usam a via transdérmica se a mulher puder fazer uso só do estrogênio, então não é consenso, tá? Eu vou ter que dizer aqui que é uma contraindicação formal à terapia hormonal, inclusive o NAMS, ele traz também mulheres com elevado risco de uma trombofilia familiar, também configuram como contraindicação à terapia hormonal. O lúpus eritematoso sistêmico, ele é também uma contraindicação, tá? Com elevado risco tromboembólico. Então, aquelas mulheres que têm SAF, que têm já nefropatia, elas vão configurar como não candidatas à terapia hormonal. O meningioma, ele é uma contraindicação apenas para o uso de progestagênio. Tem uma docente minha lá da residência que ela até fala assim, se tiver meningioma, tira o útero e prescreve estrogênio, que aí você vai poder fazer. E as duas outras contraindicações que são trazidas somente no consenso americano é a hipertrigliceridemia, que, pensando assim, uma mulher que tem triglicérides de 400, a gente pode fazer o uso de uma terapia transdérmica, por exemplo, que a gente vai ter o benefício de baixar esses triglicéridos. Então, é uma contraindicação um pouco relativa. E a demência em si, mas eu acredito que a demência, só pelo fato de, bom, você está usando uma terapia hormonal, você tem que ir todo ano, você tem que fazer uma mamografia, tem que fazer só pela dificuldade de entendimento e tudo, já seria uma contraindicação bem razoável para a terapia. E aí, eu sei que eu falei todas as contraindicações, mas às vezes é importante frisar o que não configura como contraindicação, porque às vezes a gente vai privar de uma mulher que não tem contraindicação justamente por achismo, certo? Mulheres que têm hipertensão arterial controlada, que têm diabetes controlado, que já tiveram hepatite C, que não estão com uma doença ativa, elas não têm contraindicação. E após os cânceres, todos os cânceres eu vou falar, tá? Então, só não pode usar as que tiveram câncer de endométrio ou de mama, são os cânceres hormônio dependentes, tá? E também o câncer de ovário do subtipo endometrióide, que ele pode ter um componente que é hormônio dependente. Então, após câncer de pele, o ovariano, exceto o subtipo de endometrióide, o câncer de colo, de vagina, de vulva, colo retal, pulmonar, tireoidiano, hepático, renal, gástrico, hematológico, nenhum desses. Claro, não é um nível de evidência importante, porque também ninguém saiu estudando, assim, pegando, vamos, todo mundo aqui que teve com esse colo retal, vamos fazer terapia hormonal, vamos ver o que dá. Até porque o colo retal, você vê, nível de evidência D, mas a terapia hormonal já se provou como protetora para esse tipo de câncer, né? Então, não é um nível de evidência importante, mas elas até o presente momento não configuram contraindicações. É importante a gente falar sobre o câncer de colo uterino. A gente fala que o escamoso não é uma contraindicação. O adeno cervical é um câncer que a gente tem que avaliar o endométrio, ele tem muita associação com câncer de endométrio, então por isso ele configura como uma possível contraindicação. E aí, atenção especial, isso aqui é o consenso americano, que ele traz para a gente observar que mulheres que tiveram endometriose, que já foram, por exemplo, operadas, existe sim um risco de reativação da endometriose com o uso da terapia hormonal. E, portanto, essas mulheres, mesmo que tenham sido esterectomizadas, elas têm que fazer uso de uma terapia combinada com estrogênio e progestagênio. Existe uma possibilidade de crescimento de miomas. Então, é importante a mulher ter um controle, se ela tem uma história importante de que teve miomas, e aí finalmente chegou na menopausa, que ela não vai escapar de uma esterectomia, e aí a gente está com uma terapia hormonal, é bom a gente considerar que pode haver crescimento desses miomas e ela ter sangramento por conta disso. E outro ponto de atenção é a possibilidade de piora da enxaqueca. A enxaqueca, de fato, ela não é uma contraindicação à terapia hormonal, mas algumas mulheres têm uma piora, sim, da enxaqueca, principalmente aquelas que têm uma enxaqueca menstrual, que tem uma relação com uma fase do período menstrual, geralmente a fase lútea tardia.
E agora vamos ao terceiro ponto, que é a janela de oportunidade. É um ponto importantíssimo, a gente só precisa saber duas coisinhas, é super simples, mas é o ponto que traz a maior segurança para a instituição desse tratamento. Então, a terapia hormonal, ou essa timing hipótesis, né, que é a hipótese do tempo, ela argumenta que o estrogênio, ele pode sim reduzir o risco de uma doença cardiovascular se ele for administrado em mulheres numa pós-menopausa recente, antes que a aterosclerose tenha evoluído para um estágio de placas instáveis, ou seja, placas já com necrose, placas inflamadas, tá? Então, o que a gente tira disso? O estrogênio, ele é cardioprotetor. Ele é cardioprotetor até um certo ponto. Numa mulher que já é obesa, tem já estenose de coronariana, já tem placas de ateroma espalhadas, placas instáveis. Então, nessa mulher, o estrogênio, ele não é mais protetor. Na verdade, ele acresce riscos para ela. Ele vai aumentar o risco dela ter AVC, o risco dela ter infarto, tá? Então, é por isso daí que a gente extraiu esse conceito de que existe uma janela de tempo em que eu posso ter benefício do estrogênio, tá? Essa hipótese, ela surgiu pela primeira vez a partir de ensaios com macacos conduzidos por um grupo, esse grupo Wake Forest, que mostraram uma inibição de 70% na progressão da aterosclerose coronariana. Isso somente ocorreu quando a terapia estrogênica era iniciada logo após a menopausa. Não teve efeito nenhum se esse início era postergado por mais de 2 anos. 2 anos nas macacas, né? Isso nas mulheres corresponderia a 6 anos. Então, foi daí a primeira ideia, que surgiu a primeira ideia de que existe uma janela de oportunidade. E isso foi depois amadurecido com as análises do WHI, que foi justamente o motivo que fez interromper o WHI, foi o aumento desses casos de evento cardiovascular, tá? Mas o que a gente tem que fixar são dois conceitos. A janela de oportunidade, ela inclui aquelas mulheres que têm menos que 60 anos de idade e, necessariamente, que estão dentro dos 10 primeiros anos de instalação da menopausa, tá bom? Essa janela, nos casos das mulheres com insuficiência ovariana prematura, obviamente que a gente relativiza, né? Se a mulher teve menopausa ovariana com 30 anos, então ela vai usar, no mínimo, por exemplo, até 45, 50 anos. Obviamente, ela não vai usar só 10 anos, ela vai precisar usar 15, usar 20 anos de menopausa. Essa janela é considerando uma menopausa em condições normais, uma idade média que a mulher geralmente entra na menopausa. Então, 60 anos e menos de 10 anos de menopausa. Menos de 10 anos para começar, também isso é importante, né? Não existe um tempo certo para a gente parar a terapia hormonal, mas, por exemplo, se a mulher entrou na menopausa aos 55, eu posso começar a terapia hormonal, posso utilizar até, eu tenho que usar por 10 anos exatamente, né? Mas, obviamente, que a partir dos 60 a gente começa a aparecer outras questões, vai aparecer hipertensão, diabetes, começa a aumentar os riscos, então talvez a gente suspenda por conta disso. Mas essa janela de 10 anos é para o início da terapia, e não para até quando eu posso usar, tá bom? E agora, que uma parte importantíssima, né, que a gente pensa, tá bom, ela tem indicação, ela não tem contraindicação, ela tá dentro da janela, e o que eu tenho que pedir para ela para eu conferir se eu posso ou não prescrever essa terapia hormonal? Por que eu vou pedir exames, né? Quem pede exame tem que saber por que tá pedindo, né? Não adianta eu pedir uma lista enorme, depois vem alguma coisa alterada, eu não sei o que fazer com isso. Então, eu tenho que saber qual o meu objetivo nesse exame, que conduta eu vou tomar se vier algum resultado alterado. E, especificamente para o início da terapia hormonal, os exames eles são solicitados para excluir possíveis contraindicações, certo? E também para auxiliar na decisão sobre a melhor via de administração hormonal. Basicamente, aqui a gente foca no colesterol total, frações e triglicérides, que a gente vai ter uma preferência. Se tiver alteração de colesterol, a gente vai preferir a via oral. Se tiver alteração de triglicérides, a gente vai preferir a via transdérmica, tá? E a contraindicação que a gente usa com o exame é uma glicemia de jejum, tá? Vou citar para vocês os exames em geral. As principais, mas é importante saber que as principais condições, elas são descartadas mediante a anamnese e o exame físico, e não pelos exames complementares. São pouquíssimos exames que a gente tem que pedir formalmente.
Para aquelas mulheres que não apresentam história nem exame físico sugestivos, não são necessários exames complementares para confirmação diagnóstica antes de se iniciar a TNH. Então, se a história dela não trouxe nada que sugira alguma contraindicação, eu não tenho que pedir um exame específico, né? Se a mulher não tem lúpus, não teve trombose, eu não vou pedir para ela uma lista das trombofilias para ver se ela, eu não vou investigar uma coisa se ela não me trouxe nada que sugere aquela doença. Então, basicamente, os exames é bem pouquinho, é a mamografia, a mulher precisa ter uma mamografia atualizada, né? Não basta estar atualizada, basta estar também normal, né? Então, a gente considera um BIRADS 1 ou 2 para um início de terapia hormonal. Um BIRADS até 3, a gente considera que, bom, não tem consenso, tá? Algumas pessoas vão começar a terapia porque realmente o risco de ser uma neoplasia é bem baixo, mas algumas pessoas vão se sentir mais tranquilas depois de repetir em 6 meses com um novo exame, então isso não é consensual, tá? Existem também algumas escalas na internet que você encontra para calcular o risco de câncer de mama, que considera alguns fatores clínicos, considera alguns parâmetros de mamografia, é basicamente parâmetro clínico, na verdade, é histórico familiar, de homem na família, né, ou de parente de primeiro grau, e aí você também pode se basear por isso para fazer um risco de câncer de mama naquela mulher e você ficar mais tranquila, mesmo com o BIRADS 3, mas com um risco de câncer de mama baixo, tá bom? Então, o BIRADS 0 e um BIRADS 4 ou superior a 4, a gente já considera, né, que são que impedem o início da terapia hormonal, pelo menos até aquele momento, até ser esclarecido o exame. Em termos de perfil lipídico e metabólico, basicamente o que a gente tem indicação de pedir é o colesterol total e frações, os triglicérides e a glicemia de jejum, tá? Então é isso que a gente precisa, basicamente para definir a via de administração e, por exemplo, se a mulher tem uma glicemia de jejum de 200, então você fez um diagnóstico de diabetes, aquela mulher não vai poder usar porque até aquele momento é um diabetes descontrolado, até porque ela nem sabia, né? Então, se talvez no futuro ela controle, a gente ainda possa iniciar uma terapia hormonal após o controle do diabetes. E a ultrassonografia transvaginal é um grande calo, assim, não há evidência de que mulheres assintomáticas, que não têm um sangramento uterino normal, elas tenham indicação. Mas eu vou te dizer que a maioria das pessoas vai fazer. O serviço que eu estou me formando faz ultrassom antes da gente, não necessariamente antes, né, mas um ultrassom de no mínimo 6 meses, que comprove que aquela mulher tem um eco endometrial seguro para a gente começar, porque às vezes a gente começa uma terapia hormonal, ela tem um sangramento e a gente não sabe se aquilo era uma coisa que ela já tinha, ou se, por exemplo, ela tinha um eco endometrial fino de 3 milímetros. Eu comecei uma terapia, esse eco subiu para 6. Aí eu posso realmente pensar, não, é realmente da terapia hormonal. Eu posso aumentar essa dose de progestagênio, melhorar essa proteção endometrial, porque é um endométrio que ainda está cheio de receptor de estrogênio, é um endométrio que responde e espessa mais o endométrio. Então, eu posso ter algumas artimanhas, mas isso eu só vou conseguir tatear melhor se eu tiver um parâmetro anterior à terapia hormonal. Então, em termos de evidência científica, você realmente não precisa pedir. Mas eu aconselho que seja pedido para a gente ter um melhor controle dos possíveis efeitos adversos, principalmente de um sangramento após o início da terapia. E, por fim, é o quinto passo, que não deixa de ser menos importante, a gente chegou até aqui, mas se a paciente não quiser usar a terapia hormonal, se ela tiver medo por algum motivo, se a mãe dela teve câncer de mama, se a mãe teve trombose, a irmã teve trombose usando terapia hormonal, talvez por isso ela não queira usar, mesmo depois de esclarecida, e esse pode ser um grande impeditivo para você não começar a terapia hormonal para essa mulher. Então, o desejo da mulher é condição indispensável para a instituição da terapia hormonal do climatério, bem como a total ciência dos benefícios e riscos advindos do seu uso, a importância de um segmento adequado e os possíveis efeitos adversos das medicações. Pronto, gente, esses eram os 5 passos que eu queria trazer para vocês, que eu acho super legal de usar para a gente ter uma sequenciazinha e não deixar passar nada batido. Eu trouxe 5 casos que eu inventei hoje, que eu achei que seria legal de passar para vocês, e eu queria que vocês conversassem comigo, assim. Basicamente, vocês só vão ter que saber o que eu falei agora.
então realmente não vai ser nada de outro mundo, tá? Quem tiver desinibido aí e tirar o microfone, eu vou ler o caso e a gente vai falando. Então, Maria, 50 anos, queixa-se de fogaços diariamente, cerca de 8 vezes ao dia e 5 vezes à noite, além de redução da libido e dificuldade de concentração no trabalho. Refere a última menstruação há 5 meses. É hipertensa de longa data e faz uso de 3 antipertensivos, sem outras comorbidades. É tabagista, consome meio maço ao dia. Ao exame físico na consulta, uma pressão arterial de 165 por 100, um IMC de 37, então configurando uma obesidade grau 2. Um exame de mamas e pélvico não mostrou alterações e ela trouxe exames laboratoriais, um colesterol total de 180, um HDL de 60, LDL de 110, triglicérides de 150, glicemia de jejum 88 e uma mamografia birradizona. Bom, eu vou falar pelos passos, se alguém quer seguir aí mentalmente os passos e me dizer se essa mulher pode ou não usar, a gente pode passar a terapia hormonal para ela nessa consulta? Eu vou me atrever, Cecília. Pelo passo 1, né, a indicação inicial, ela tem, porque ela tem um volume de fogachos importantes que afetam a qualidade de vida e o sono, principalmente. Quanto à janela de oportunidade, ela está na janela de oportunidade, porque ela, né, ainda está na transição menopausal, né, ainda não teve a menopausa, oficialmente foi há 5 meses. No entanto, ela apresenta contraindicações, principalmente a hipertensão descontrolada e o tabagismo, apesar de não ter uma contraindicação quanto a exame de mama e de endométrio, né, para falar que contraindica, né? Um triglicérides não muito satisfatório, limítrofe, né? Que talvez, mas que só mudaria a via, né? Então, assim, eu acho que o primeiro tratamento para ela é mandar ela parar de fumar, que eu acho que já vai melhorar o fogacho dela. Né? E quando ela resolver parar de fumar e controlar a pressão, aí sim, talvez ela seja uma candidata adequada à reposição hormonal. Formalmente aqui a contraindicação que ela tem é a hipertensão mal controlada. Até o tabagismo também, realmente, meio maço é bastante, né? Mas ele não... Bom, são fatores que se associam, né? A mulher usa 3 antipertensivos, chega na consulta 16 por 10. Tem meio maço por dia, então eu não indicaria terapia hormonal, né? Ela pode ser que após o controle da pressão, com a cessação do tabagismo e tudo, a gente possa reclassificar ela, né? Isso também é transitório, a gente pode alterar. E quanto aos exames, realmente, os triglicérides, a gente poderia preferir uma via transdérmica, que a gente ia ter esse benefício. Então, a opção para ela seria uma terapia não hormonal por enquanto, essas mudanças de estilo de vida, um melhor controle da pressão arterial, e ela pode ser reavaliada depois, se ela vai se tornar ou não uma candidata. Mas perfeito, Maria, é isso mesmo. Vou para o próximo. O caso clínico 2 é Joana, de 62 anos, relata calores em face e nuca todos os dias, com frequentes despertares noturnos e dificuldade para começar a dormir. Refere também urgência urinária e episódios de infecção urinária recorrentes. Sua última menstruação foi antes da esterectomia, que realizou aos 45 anos, por miomatose uterina, então tem mais de quase 20 anos, né, que ela menstruou. Não tem comorbidades nem vícios. O exame físico, pressão 125 por 80, o IMC de 28, exame de mama sem alterações, e o exame pélvico apontou sinais de hipoestrogenismo, com palidez cutânea mucosa, ressecamento e friabilidade vaginal, colo ausente, né, porque ela foi esterectomizada. Trouxe exames da semana anterior, colesterol total de 150, HDL de 70, LDL 100, triglicérides de 120, uma glicemia de jejum 94, uma mamografia, um BIRADS 2. Então, seguindo os passos, alguém mais quer falar? Eu posso, quer? Quem é? Eu, Cécia, Simone. Oi, maravilhosa, fala. Porque só o oi não dá. Só o oi não dá, né? Então, acho que seguindo os passos do raciocínio que a Mari fez, né? Primeira coisa, em relação à indicação. Então, a paciente que tem
sintomas vasomotores e geniturinários, é uma indicação formal de TRH, né? Aí, depois, pensando na janela de oportunidade, é uma paciente de 62, então ela tem mais de 60 anos, e aí entraria naquela questão de fugir da janela de oportunidade. Em relação ao exame clínico, tá todo normal, né? PA e exame de laboratorial também dentro da normalidade, mamografia normal, apesar de que no exame pélvico a gente identificou sinais de hipoestrogenismo. Então, eu indicaria uma terapia tópica para essa paciente e não TH sistêmica, né? Isso. Então, ela tem indicação, tem sintomas sistêmicos e locais, né? Não tem contraindicação, ela não tem comorbidade importante, o exame também não mostrou uma pressão aumentada, né? Não é uma obesidade importante. Os exames complementares autorizaram o uso. Desejo, provavelmente sim, né? A gente sempre tem que perguntar, eu nem escrevi aqui se ela tem desejo, mas isso é uma coisa que você, no final da consulta, vai ter que passar para ela. E a janela de oportunidade, ela realmente está fora dessa janela. Ela tem mais do que 60 anos. A gente perdeu o parâmetro de quando foi a menopausa dela, mas ela precisaria ter os dois critérios, né? Como ela parou de menstruar aos 45, a gente não sabe há quanto tempo ela está na menopausa, mas só a idade dela já contraindica uma terapia sistêmica. Então, é legal de falar porque a terapia local, ela não se adequa muito a esse parâmetro de janela de oportunidade. Então, a gente pode sim fazer uma terapia local que ela vai ter benefício e pensar numa terapia não hormonal para esses sintomas sistêmicos, né? O uso de terapia não hormonal para sintomas sistêmicos e a terapia estrogênica local para a síndrome geniturinária da menopausa. Mesmo após os 62 anos, a gente pode fazer. Geralmente faz uma dose de ataque por 21 dias, 3 semanas, né? Você pode usar diariamente um creme local de promestrino, por exemplo, e depois fazer uma terapia de manutenção com 2 vezes por semana. Como eu falei no comecinho da aula hoje, né, não precisa fazer progestagênio, nem precisa ter um controle de ultrassom, tá? Então, é isso mesmo, se tá fora da janela, e é isso que contraindica a terapia sistêmica dela. Agora, o terceiro caso é a Cláudia, de 57 anos, queixa-se de queda de cabelo, labilidade emocional e flacidez da pele do rosto percebida nos últimos 5 meses. Nega fogachos e queixas sexuais ou urinárias. Gostaria de começar a tomar hormônio, pois viu o quanto a sua vizinha parece mais nova após ter implantado um chip no braço com o médico de Salvador. Relata a última menstruação há 5 anos. Refere um episódio de trombose na perna esquerda há 10 anos após uma viagem para a China de 24 horas de voo. Nega outras comorbidades ou vícios. Ao exame físico, uma pressão normal, IMC de 24, exame físico sem alterações de mama e pelve, e os exames também, um total de 170, HDL 40, LDL 125, triglicérides 120, jejum 90 e uma mamografia normal. Então, o que ela tem mais, né? Desejo, é o que ela tem realmente. Alguém quer falar mais os outros pontos? Eu falo de novo, Cés, principalmente porque em BH a gente tem quem implanta o chip também. Ai, meu Deus, esse chip mata a gente. Primeiro, inicialmente, a indicação ela não tem, né? Porque o principal sintoma seria o sintoma vasomotor, que ela não tem, ou então uma falência ovariana precoce, que ela também não tem, né? Contraindicação na história clínica ela tem uma história prévia de trombose, né? Por mais que seja por 24 horas, qualquer história de trombose contraindica terapia hormonal. Janela de oportunidades, eu só não vi, assim, ela está dentro da janela de oportunidade, menos de 60 anos e menos de 10 anos de menopausa, né? E os exames complementares dela, e exame físico, também se encontram normais, então eles também autorizam o uso da medicação, mas apesar do desejo, ela não tem indicação. Isso. Então, aqui a gente barra numa indicação, que ela não tem uma indicação precisa. Se ela tivesse, talvez até tivesse benefício dessa labilidade, desses benefícios da pele, do cabelo, mas ela, além de não ter uma indicação, ela tem uma contraindicação, que é um episódio de trombose prévia.
Então, tem muita gente, assim, que tem um conceito meio errado de trombose, por exemplo, fala assim, a mulher teve trombose porque fez uma cirurgia, porque viajou, então eu achei uma justificativa. Não é uma trombose por uso de hormônio, não estava relacionada ao anticoncepcional. Mas até que na MOV teve uma aula de um hematologista, né, ele falou que o que leva à trombose é um conjunto de fatores de risco que você vai agregando, a pessoa já tem um limiar, e aí você vai agregando mais um, e aí ela tem a trombose. Então, não é dizer assim, teve uma trombose que foi por uma cirurgia, então eu posso prescrever hormônio, ela não estava usando anticoncepcional. Não é assim, né? Se a mulher teve por uma cirurgia, ela pode ter com o fator hormônio. Então, isso é uma contraindicação à terapia hormonal, até uma contraindicação formal até agora. E então, o plano dela seria uma terapia cosmética, né? A gente vai indicar ela para o dermato, para ver essas questões de flacidez, de queda de cabelo, e essa labilidade emocional pode estar relacionada a um quadro de transtorno de ansiedade, um quadro de depressão, então, indicar para uma avaliação com psicoterapia, com psiquiatra, mas realmente terapia hormonal não está indicada para ela. Só tem mais 2 casos, tá? Esse é o penúltimo. E aí tem a Virgínia, de 38 anos, ela queixa-se de fogachos todos os dias, acorda várias vezes à noite devido a esses calores. Desde que parou o anticoncepcional para engravidar há 3 anos, não teve mais menstruação. Refere que a sua mãe teve menopausa aos 35 anos de idade. É diabética e faz uso de metformina, 500mg, 3 vezes ao dia. Nega vícios. Ao exame físico, pressão 130/60, IMC 28, exame de mama e pelve sem alterações, e os exames laboratoriais trazem um FSH de 60, um estradiol de 15, colesterol total de 150, HDL 60, LDL 90, triglicérides de 250, uma glicemia de jejum de 95 e uma glicada de 5,7. Mamografia e ultrassom de mama, um BIRADS 2. E agora alguém vai... Além da Mari e da Simone, alguém quer falar? Cadê a Bárbara? Que ela falava tanto nas aulas, quando chega aqui faz essa desfeita comigo. Bárbara, Matheus, cadê? Nossa, custei achar como é que eu liberava o áudio. Aê. Mas eu vou passar acesso. Eu tô aprendendo tanto com vocês. Tô aqui aprendendo com as chefes. Não, fala, só seguir os passos. Indicação, vou falar com você. Calma, que agora eu não sei como é que eu volto pra tela do trem. Mas, enfim, ela tem idade, né? Porque ela tem menopausa antes dos 40 anos, então ela tem indicação, né? De fazer a reposição hormonal, porque ela tem a menopausa precoce. Isso. Na verdade, eu coloquei até os fogachos, eu nem precisava dizer isso. Ela podia ser assintomática, que ela tinha... Assintomática, exatamente. Só por ela ter menos de 40 anos e já tá na menopausa, ela já tem indicação. Confirmada por exame, né? Exatamente, que ela tem um FSH elevado. Isso. Aí, qual que é o próximo passo? Contraindicação. A única comorbidade dela é diabetes. É o diabetes, que aparentemente está uma bem glicada controlado. De 5,7, um jejum 95. Exatamente, está bem controlado, que não contraindicaria essa reposição hormonal. Isso, ela não tem contraindicação. Ela tem um triglicérides aumentado. Isso, que aí talvez você poderia... Pelo consenso americano, ele fala só hipertrigliceridemia. Geralmente a gente considera acima de 400, não faz. Então, esses 250 a gente iria mudar a via, porque ela tem muito benefício. Exatamente, pensaria em fazer a transdérmica para poder ajudar a melhorar um pouco esse triglicérides dela, né? Isso. E janela de oportunidade tá dentro, né? Mas aqui a gente tira um pouquinho da jogada, porque é a menopausa precoce. Exatamente. E aí, então, indicação, janela de oportunidade tá dentro. Os exames também autorizam o uso, né? Só esse cuidado com a via de administração. E o desejo, provavelmente, ela tem, né? Se a gente vai orientar ela, vai falar de benefício, e aí a gente vai ver se ela vai querer fazer. Tá vendo? Saiu. Obrigada. Pronto, e agora é o último caso. O próximo caso, Beatriz Amélia, que vai falar. Cecília. Oi. É a Ana Cláudia, tá bom? Eu posso fazer uma pergunta? Claro. É o seguinte, nas pacientes que têm insuficiência ovariana precoce,
A mamografia é o melhor exame mesmo para avaliar a mama? Eu falo assim, paciente É. mais jovem, tipo abaixo de 30, que teria Não, aí por uma você vai- quimioterapia. Entendi. Aí você vai fazer, provavelmente você vai fazer ultrassom, você tem ultrassom. Ah, tá. E ela, como ela estava com 38, considerando que ela ia ter Uhum. uma competência, eu coloquei até os dois. Mas você pode considerar um ultrassom. Cecília, eu vou te ajudar. Na verdade, vai depender da densidade da mama dela. Se a mama for densa, até assim, para você ficar até mais seguro que o ultrassom, ressonância, a né? ressonância é mais indicada, tá? Pois é. Quando a paciente tem mama densa, até o ultrassom fica muito limitado. Então, para essas pacientes, a gente recomenda geralmente a ressonância. Mas agora, porque existe mamas de pacientes com 30 anos que são densas e tem pacientes com 30 anos que têm mama bem lipoconstituída. Então, se a mamografia tiver uma qualidade boa, pode ser só a mamografia. É só se ela tiver a mama densa que a gente vai indicar outro método. Ok, obrigada. Ô, Cécia, eu até tenho dúvida também a respeito disso. Eu tô começando a dar uma olhada sobre esse assunto, que eu tô acompanhando uma paciente com 17 anos, a menorréia é primária, que parece que tem uma insuficiência ovariana. Primária, tá investigando o que acontece. Nessa paciente, você tem indicação de fazer reposição hormonal igual de uma paciente com uma menopausa precoce, igual nesse caso aí de 38 anos? Abaixo de 40 anos, a dose é dobrada. Em vez de ser 1 miligrama, vai ser 2. Mas é independente de ser um pode menino de ser de 17 15 a anos, de 40. 15. Entendi. Entendeu? Porque Entendi, para obrigada. formação óssea Tem que ser maior a dose. tem que ser maior, mas assim, não vai mudando, entendeu? Até 40 é 2. Depois de 40 a 45, a gente cai para 1. Ótimo. Tá bom? Obrigada. Nada. E o último é a Ângela, de 50 anos, tem calores 4 a 5 vezes por dia, desejo sexual reduzido, refere última menstruação há 2 anos, tem pavor de hormônio, pois sua mãe teve câncer de mama aos 55, usando medicação para menopausa, nega comorbidades e vícios, exame físico, uma pressão 130/80, MC de 30, e exame de laboratório, colesterol 200, HDL 50, LDL 140, triglicérides 120, glicemia de jejum 98 e uma mamografia, um BIRADS 2. Então, eu só trouxe isso aqui para a gente dizer que essa mulher, ela tinha total condição de fazer uma terapia hormonal, ela tem indicação, ela não tem contraindicação, ela está dentro da janela de oportunidade, os exames autorizam o uso, ela teria benefício de uma terapia oral, no caso dela, um colesterol um pouquinho mais aumentado, de 200, então ela teria um benefício de uma medicação oral, seria até uma ajuda extra aí nesse colesterol, mas que se a mulher não quiser, se ela tem medo, porque a mãe teve câncer de mama, mesmo depois da gente explicar os riscos, explicar que não é uma contraindicação, se ela não quiser, a gente não vai fazer. Então, a gente vai procurar uma alternativa para isso, depois de esclarecê-la bem. E, como ela tinha queixa sexual, também propus, assim, fazer uma anamnese sexual mais completa, de você perguntar os motivos, coisa de relacionamento, da criação dela, criação em casa, questões de religião e tudo. E uma opção que ela poderia usar em termos de medicação farmacológica, né, seria um fitoterápico, por exemplo, tríbulos terrestres. Mas ela teria um benefício com a terapia hormonal da questão da libido também. E é isso, gente, que eu trouxe para o que eu tinha pensado para trazer hoje. Eu trouxe essa frase que eu perguntei no finalzinho, assim, antes de começar, eu pedi, mãe, me dá uma frase aí, que minha mãe é a pessoa das frases. Ela me deu essa aqui: você não encontrará a paz se não mudar as coisas, se não se transformar no veículo, no caminho e na ação. E é isso que que é um dos meus objetivos aqui, é de ser um veículo para vocês, de passar o que eu puder, e para que vocês também se transformem em veículos para outras pessoas, em mecanismos, em pessoas que tragam ações para a comunidade, para as mulheres que vocês forem atender. Então, eu fico feliz de poder contribuir de alguma forma. Era isso. Bom, Cecília, muito obrigada pela sua aula, tá? Eu queria fazer uns comentários. Eu uso mais ou menos os 5 passos, mas meus 5 passos são 2.
eu pergunto, a minha primeira pergunta é você quer, e minha segunda pergunta é você pode, que é mais ou menos os 5 passos numa versão muito, muito resumido, né? E eu acho que a gente tem que muito lembrar que a questão da reposição hormonal não é só prescrever, né? A questão de prescrever e entender que essa paciente tem que ter um acompanhamento, né? Você não pode... Porque eu acho que o grande problema que as pessoas têm com a terapia hormonal é porque não é só passar a terapia hormonal e esquecer da paciente. É aquela paciente que você tem que ter o encontro sempre, anual, ver não só a eficácia, mas também monitorar os sinais de segurança que a gente precisa ter, de controle de endométrio, de mama, de eventos cardiovasculares, né? Eu acho que eu ainda não estava na faculdade quando teve o WHI, mas eu lembro, assim, como que de uma hora para outra, a terapia hormonal, que era uma coisa que toda mulher fazia, do dia que ela começava a ter irregularidade menstrual até ela ir para o caixão, e de repente virou uma coisa do demônio, entendeu? A reposição hormonal. Então, foi uma coisa assim que foi muito impactante, né, no nosso dia a dia. E hoje está muito mais claro que não é nem 8 nem 80, né? E que existem as indicações e que, não havendo contraindicações e houver o desejo de esclarecimento da paciente, é um método que pode e deve ser utilizado. Aqui, Cecília, sabe o que me chamou a atenção nos seus casos? É porque eu sempre vejo assim, a ginecologia como um todo, e principalmente essa época do climatério, como uma especialidade muito preventiva, né? A gente está visando redução de dano, prevenindo algumas coisas. E quase todos os seus pacientes estavam com IMC elevado, né? Então, assim, a gente, às vezes, tem que pegar um gancho nisso para tentar aí ser o veículo e mudar, igual você disse, porque essa paciente aí, você colocou que ela tem pavor de ter câncer de mama, mas está obesa, sendo que um dos principais, né, fatores do risco é a obesidade e fator protetor é a atividade física. Então, não deixar de passar isso, já que ela não vai usar hormônio, porque às vezes ela vai ficar com medo mesmo, mas quem sabe a gente não consegue reduzir o risco dela de câncer de mama mesmo com uma conversa. Então, eu achei assim, isso me chamou a atenção, porque não tinha ninguém magrinha nos seus casos, né? Não. É a realidade, né? É do jeito que vem, eu coloquei, mas assim, a obesidade aumenta mais o risco do que a terapia hormonal, né? E a mulher é obesa e não está com câncer de mama, mas dá um hormônio para ela, ela tá, vou ter câncer ano que vem, né? Obrigada. Importante falar isso mesmo. Eu até esqueci de falar, mas foi uma coisa que eu coloquei os IMCs lá para isso mesmo. Acho que foi. Bom, gente, mais alguma pergunta? Cecília, muito obrigada por sua disponibilidade. A gente aguarda ansiosamente pelas próximas